Gostaria de dar bem-vindas a todos vocês ao nosso painel de segurança pública e desigualdade, com foco no racismo na segurança pública, especificamente esse tema que é extremamente relevante e afeta a vida de milhares e milhares de brasileiros todos os dias. Com esse painel, nós queríamos trazer diferentes perspectivas da sociedade civil, então trouxemos a sociedade civil, o jornalismo e a academia, e contamos com a presença de Cecília Oliveira, que é jornalista investigativa, fundadora do aplicativo Fogo Cruzado, a Débora Silva, que é ativista de direitos humanos, fundadora do movimento Mães de Maio, Pablo Nunes, que é doutor e pesquisador em ciência política e segurança pública, e o nosso moderador da noite, Flávio Costa, que é autor e jornalista, coordenador do Núcleo de Jornalismo Investigativo na UOL. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Flávio, que vai moderar esse evento com a gente hoje. Boa noite, Flávio. Boa noite, Letícia. Obrigado. Obrigada a você pela participação. Prazer estar aqui. Podemos começar? Acho que falar de segurança pública, racismo e desigualdade no Brasil é falar também da falta de transparência, né? Como é difícil obter dados em termos de segurança pública no Brasil, seja obter informação sobre um determinado inquérito numa delegacia, seja através de pedir dados às seguranças públicas do Brasil, como o Estado brasileiro esconde esses dados de segurança pública e, através dessa falta de transparência, esconde o racismo brasileiro em termos de segurança pública. Eu queria começar com a Cecília, queria que ela comentasse como é que essa ausência de dados dificulta a formulação de políticas públicas no Brasil e dificulta também a busca por justiça, né? Cecília, por favor, 5 minutos para você. Obrigada pela palavra, Flávio. Boa noite para quem está por aqui agora, bom dia, boa tarde para quem vai assistir isso aí depois. E não há como a gente falar sobre políticas públicas que dão certo sem a gente falar sobre como essas políticas públicas são feitas, né? E quando a gente pensa em relação à política pública, a gente precisa pensar como se isso fosse uma bula de remédio. Vamos dar esse exemplo. Você não tem como manipular um remédio ali para uma determinada posologia se você não tem todas as informações sobre o que você vai tratar. Então, muitas das vezes isso ocorre com políticas públicas porque você formula tudo para uma coisa que você desconhece, para uma realidade que você desconhece. E isso é muito comum em política de segurança pública, especialmente quando a gente vai falar sobre quem são essas vítimas. Nós conhecemos essas vítimas? Nós conhecemos os locais onde essas vítimas morrem? Nem sempre. Essa é a questão. O Fogo Cruzado, que é um instituto onde a gente lida diretamente com informações sobre violência, a gente tem esse desafio. Eu consigo te dizer agora, imediatamente, se tem um tiroteio em um lugar do Rio de Janeiro ou Recife, com que frequência esse tiroteio ocorre, em quais bairros ocorre com mais frequência. Eu consigo te fornecer isso hoje. Mas isso não era possível 5 anos atrás, porque o Fogo Cruzado não existia e o Instituto de Segurança Pública aqui no Rio de Janeiro, ou a Secretaria de Segurança Pública lá em Pernambuco, e isso varia, né, de estado para estado, o órgão ali que levanta as informações relativas à segurança pública, não levantam informações que passem da questão a vítima do homicídio. E é importante a gente saber sobre violência armada, porque tem um porém nessa situação que quando acontece um tiroteio, e vamos supor, aconteceu uma tentativa de assalto e não ficou ninguém ferido, houve ali um tiroteio entre a polícia e os assaltantes, mas não houve um ferido. Essa informação sobre o tiroteio, sobre o disparo de arma de fogo, ele se perde, não era contabilizado, ele é contabilizado hoje. Então eu consigo te dar essa informação.
Mas a gente ainda tem o desafio de saber exatamente quem são as nossas vítimas, qual a raça das nossas vítimas. Isso ainda é muito difícil da gente saber. É um indicador que o fogo cruzado sozinho não consegue levantar ainda. E qual que é o problema da gente não ter esse tipo de informação? A gente não consegue mapear com o cenário de forma correta. O próprio Centro de Estudos da Segurança Pública, que tem aqui o SESEC, que tem aqui o Pablo como representante, fez um levantamento tempos atrás que se chama A Cor da Violência Policial, que fala que a bala não é o alvo. E tem estados onde é muito difícil você saber quem são as vítimas. Por exemplo, no Ceará, quase 80% das notificações sobre homicídio, você não tinha informação sobre a cor da vítima. Então, assim, como assim você não sabe a cor de 80% das vítimas? Porque isso é importante, inclusive, para você estruturar políticas públicas de enfrentamento contra a violência que é direcionada a determinados grupos. Você precisa entender como isso acontece, por que isso acontece e como evitar que isso aconteça. Mas se você não tem os números, é esse negócio. A gente vai agindo ali mais ou menos em como as coisas podem funcionar. A gente viu recentemente coisa semelhante acontecer com os números da Covid. Os números da Covid eram publicados todo dia, 5 horas da tarde. Depois mudaram para 6, para 7, para 8, para 10. Começou a falhar a divulgação dos números das vítimas da Covid. Isso é estratégia governamental. Por quê? Porque quando você detém os dados, você detém a informação, você detém o que é dito sobre isso. Então, assim, é um jeito de você esconder, tirar essa informação do debate público. E o que aconteceu em relação a isso? Houve, então, a união de vários grupos jornalísticos para poder levantar lá na base, direto nas prefeituras, essa informação e publicizar. Então, assim, a sociedade civil precisa realmente chamar essa responsabilidade para si, porque é aquilo. Você não pode esperar que uma entidade, no caso, né, o governo, produza dados contra si e espere que você vá lá bater depois. É meio contraditório. Então, é importante que a gente faça essa frente. Débora, o Estado brasileiro tenta esconder quem são essas vítimas, mas a gente sabe, né, a cor dessas vítimas, quem são essas vítimas, né? Tanto da letalidade policial, né, como principalmente da letalidade policial. Né? Queria que você falasse do ponto de vista da ativista de direitos humanos, como é lutar, né, contra essa falta de informação, né, do Estado brasileiro. Boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe que horário que muitos conseguem ver o programa. E quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aí. E, Flávio, nós tivemos um exemplo, um massacre de mais de 600 jovens no estado de São Paulo no espaço de uma semana. O que nós vimos como mãe? Nós vimos que os dados foram uns dados fictícios, né? A gente vimos que chacinas com 4, 5 pessoas jovens, né? A maioria é moradora de favela e de periferia. As chacinas eram computadas com um óbito, né? Então veio um numeral que, conforme a gente começou a arregaçar as manguinhas para a luta, a gente vimos que teve a primeira pesquisa também e a gente assistimos que foi aumentando o número oficial que foi maquiado pelo governo, né? É isso que a Cecília acabou de falar, é uma maquiação. Mas por que é essa maquiação, assim, na visão das mães? Há uma maquiação porque o Estado nega que ele é um genocida,
O Estado tem que negar qual é o perfil de cada jovem que é assassinado. A maioria é moradora de favela e de periferia, negros, né, com pouca escolaridade. E quando acontece esse tipo de ações praticadas pelo Estado nas favelas e nas periferias, a gente também encontra a cultura do medo, né? O Estado impõe esse medo. Então, quando a gente vê que se mata muito no Brasil e a gente vê que não tem uma reação como deveria, né? Tipo, a população periférica e favelada fica recuada na cultura do medo implantada pelo Estado. E a criminalização daquela vítima e também dos seus familiares. E isso é a maior prática produzida pelo Estado. Tendo em vista que a gente fomos lutando como mãe, a gente tem que dar esse exemplo desse massacre que ocorreu em maio de 2006, que vai completar 15 anos, a qual a maioria dos meninos eram negros, de 15 a 29 anos. E a gente não vimos assim, um enfrentamento em massa, né, sobre essa camada de mais de 600 jovens. Depois de 3 pesquisas, a gente chegar a esse numeral, né, que foi um dos piores massacres da história contemporânea. Então, há uma negação, quando uma mãe, familiares vai procurar as autoridades, há uma negação, né? E a gente vê que é uma negação, ela é perpetuada. A gente não consegue avançar, a gente não consegue de forma alguma avançar, né, para que esses crimes fossem elucidados. Veja bem, no numeral de 600 jovens, né, nenhum os agora sentou na cadeira de réus, né? É uma negação assim que virou moda, é um modismo muito grande, porque os crimes de maio, eles serviu como modelo para o resto do país. Olha como é que pode mais de 600 jovens ser executados, muitos estão desaparecidos até o dia de hoje. Então, a gente vê a negação da espécie, né, da espécie da raça negra. É uma negação que existe no Brasil, né? É uma cultura institucional, estruturada, é um projeto, né, para executar a juventude, principalmente a juventude negra do nosso país. Então, a gente vê essa negação, é uma negação a ponto de a classe, ela também é subjugada, né? Ela também é subjugada quando a gente está procurando os direitos daquele jovem que foi executado. Então, é um racismo estrutural, ele é centralizado mesmo, a gente tem uma política institucionalizada racista, né, perante a maior camada da nossa população, que é a população negra. Obrigado, Débora. Pablo, o quão frustrante é para um pesquisador encarar esse cenário descrito pela Cecília e pela Débora? Boa noite, Flávio. Obrigado pela pergunta. Primeiro, queria agradecer a todos aqui a oportunidade de estar aqui do lado de pessoas que eu admiro tanto e que me inspiram tanto no trabalho. E é isso, né? É frustrante. É muito frustrante. A quantidade de pedidos que a gente faz de lei de acesso à informação, e é algo que a gente compartilha entre pesquisadores e jornalistas, né? É algo que a gente pode colocar numa contabilidade, né? Do quanto, e medir isso, né? O quanto que o Estado não oferece dados de qualidade de maneira fácil, né? Sobre coisas básicas e importantes, que é esse morticínio, né? Que acontece no Brasil todos os anos, né? E é bom que a gente lembre, o Brasil é o país que mais mata, né?
pessoas todos os anos, né, por homicídio no mundo, e não há nenhum outro país, né, que supere os valores, né, de vidas mortas todos os anos. E sobre sobre esses corpos, essas vidas, que são, a maioria, negras, como a gente sabe, como Débora e Cecília já pontuaram muito bem, a gente não tem informação. Né? A gente tem que pedir lei de acesso à informação, que muitas das vezes, né, não é respeitada, não é cumprida, né? Viola-se o prazo máximo, não se dá a totalidade das informações, e essa é toda uma estratégia, e eu gostei do que a Débora disse, essa palavra é muito importante da gente colocar, né? Não é possível, né, que o Estado, depois de tantas, enfim, de tanta experiência, né, que a gente reúne, de pedidos de lei de acesso à informação, de pesquisas sobre transparência, enfim, não é muito dizer que há um projeto de fazer com que esses dados fiquem cada vez menos disponíveis. Por exemplo, uma das coisas que a gente está passando aqui no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, no ano passado, como todo o país, né, sofreu com a pandemia do coronavírus, mas algo que aconteceu aqui foram, né, a pandemia aliada com operações policiais muito violentas, principalmente em momentos de distribuição de cestas básicas e de produtos de higiene. É bom que se lembre, assim, as favelas do Rio de Janeiro ficaram totalmente à mercê de qualquer tipo de ajuda do governo e qualquer tipo de orientação em algo básico, como ter, né, elementos de higiene básica para poder se cuidar, né, e fazer a prevenção da infecção por coronavírus. Então, a sociedade civil, mais uma vez, se mobilizou, né, e se estruturou para poder oferecer algo básico, né, não só esses elementos que são muito importantes, né, da batalha contra o vírus, mas também algo que é mais importante ainda, na medida em que acaba o trabalho, em que a gente tem que parar de circular, as pessoas começam a passar fome, né, e principalmente pessoas que desenvolvem, né, suas atividades fazendo bicos, vendendo coisas na rua, né, que a gente sabe muito bem qual é a parcela, né, da população que é empregada nesse tipo de trabalho. Então, a sociedade civil se organizou de maneira muito, muito rápida, né? E fez ações muito certeiras e muito eficazes. O que aconteceu foi que a polícia começou a fazer operações nos dias e horários de distribuição de cestas, inclusive registrando vítimas. Então, a gente passou por isso e foi algo que foi tão brutal, né? E foi algo que mexeu tanto com a opinião pública, que se conseguiu que o STF, né, até que enfim emitisse, né, uma decisão dizendo, né, um chega de operações policiais durante, né, as medidas de distanciamento social aqui no Rio de Janeiro, para que essas medidas de distanciamento social pudessem ser cumpridas pela população de favela. Uma das coisas da liminar, né, que foi dada na ADPF é exatamente que cada operação que seja feita, que tenha que ter um motivo, né, extraordinário para ser feita, e precisa ter um relatório enviado ao MP para fazer o controle dessas operações e dar uma motivação delas. Até hoje ninguém conseguiu acesso a esses relatórios. Ou seja, a gente teve várias operações violentíssimas no ano passado, a partir do momento em que o Comando Central das Polícias deu mais ou menos um chega para lá no STF, e começou a dizer claramente que não ia cumprir as determinações, e a gente não consegue simplesmente fazer nenhum tipo de análise sobre isso, incidir sobre isso, porque nem o MP nem a polícia entregam ou dão visibilidade e transparência a essas motivações. E aí a gente poderia, ao que eles, né, normalmente alegam confidencialidade, que são documentos reservados e tudo mais, mas se há, né, essa demanda da população e se é uma das características e dos elementos tão centrais na vida aqui do Rio de Janeiro, não haveria motivo total assim para dar de resposta a gente não ter nenhum tipo de informação sobre essas operações. Então é frustrante e a gente continua se frustrando a cada dia, e o que a gente tem feito é tentar
ir pelas beiradas e construir outros indicadores para tentar avaliar esse impacto que não é medido pelo Estado. Cecília, eu não me lembro da polícia brasileira ter feito operações como as descritas pelo Pablo no Leblon, no Corredor da Vitória, em Salvador, no Jardins, em São Paulo. Por que a polícia brasileira, na sua opinião, veio o povo brasileiro, né, a população pobre, que é em sua maioria negra, como inimigo? Seu áudio, Cecília. Seu microfone. Essa é a frase mais comum nas reuniões. Olha o microfone. Mas então, essa é uma pergunta com muitos anos, muitos livros, muitos quilômetros de papéis de resposta. Mas eu vou trazer eu vou simplificar. Se eu não me engano, o ano era 2018, quando o jornal Extra, um dos de maior circulação aqui no Rio de Janeiro, publicou um slide de um treinamento feito na Academia da Polícia Militar. E lá tinha uma foto explicando lá como que vocês vão estar em ação. Esse aqui é o perfil do suspeito de tráfico, esse aqui é uma abordagem comum. E a cor da pessoa abordada era uma cor semelhante à sua, Flávio semelhante a de Pablo, semelhante a de Débora, semelhante a mim. Então, assim, isso é ensinado. Essa pessoa aqui tem o perfil das pessoas que têm o que eles chamam de atitude suspeita. Então, isso é ensinado. E muitas das vezes ensinado a policiais que se parecem fisicamente com aquela pessoa que eles estão abordando. Porque quando você vê ali o chão de fábrica das polícias, os soldados, os patente baixa, saíram do mesmo lugar, estudaram nas mesmas escolas, têm o mesmo perfil socioeconômico das pessoas que vão ser perseguidas por atitude suspeita. Então, esse racismo estrutural, ele continua sendo ensinado, reiterado, abordado, dito de novo, repetido. Aí, na Polícia Militar de São Paulo agora, eu não lembro se ele é capitão, major, coronel, não vou lembrar a patente dele. Mas ele é um policial militar negro que hoje é um dos responsáveis pela formação de novos policiais. Ele está tentando discutir raça na conduta policial. E quando ele estava no meio de uma dessas aulas dele, que agora é igual isso que a gente está fazendo, são aulas online, e ele estava ali ministrando aula para os alunos, ele foi chamado de macaco. Então, assim, o que está dentro disso tudo, né? Da formação dessa pessoa que se dispõe a fazer um concurso, passar no concurso e exercer essa profissão para achar que é o Rambo, né? E é o Rambo contra essas pessoas muito vulneráveis. Tanto é que é isso, a gente lembra também daquela abordagem feita em Alphaville. O policial foi esculachado, reduzido a nada, sendo filmado, e o morador lá falando do tipo, olha, eu ganho por hora que você ganha por mês, meu filho. Quem você acha que você é? Eu vou ligar para o secretário de segurança. E racismo é crime inafiançável. Esse morador de Alphaville foi preso? Não, não foi. Então, assim, essa cadeia de racismo que permite que esse policial seja esculachado em Alphaville, que haja uma operação policial no meio da distribuição de cesta básica no meio de uma favela, que haja uma operação policial no meio de um baile funk e não há no meio de uma rave. Vocês já viram operação policial no meio de uma rave? Eu não lembro de uma coisa dessa. É o mesmo mecanismo. E a gente precisa entender que quando o policial comete excessos, ele não comete excessos sozinho. Quando ele puxa o gatilho para poder assassinar
um jovem negro de chinelo, bermuda, sem camisa, correndo uma favela, ele não puxa esse gatilho sozinho. A gente precisa lembrar que o Ministério Público existe e a função do Ministério Público é controlar a atividade policial. E o Ministério Público não faz isso. Não faz isso. Então, a gente precisa lembrar que isso é uma cadeia. Não é um dedo só que puxa esse gatilho e permite esse tipo de acesso. A gente precisa despersonalizar. Não estou falando que a gente não tem que responsabilizar quem puxou o gatilho, mas a gente precisa lembrar que quando ele puxa, tem toda essa cadeia que permite, incentiva e depois absolve essa pessoa. Ele não está sozinho nisso. Obrigado, Cecília. Débora, do ponto de vista de quem perdeu um ente querido, você já se perguntou por que o Estado brasileiro nos odeia tanto? De onde vem esse ódio? Você já conseguiu se racionalizar sobre isso? Olha, Flávia, a gente pergunta assim para nós mesmos. A gente faz essa pergunta como mãe, a gente faz essa pergunta como irmã, e a gente faz essa pergunta também como esposa. O ódio instalado para nós é um ódio dos senhorzinhos fidalgos que sobreviveram. E a escravatura, ela nunca acabou. Essa carta de euforia, ela foi assinada a lápis. Qualquer um apaga, como vem apagando ao longo desses anos. O ódio que esse Estado tem na ponta do fuzil de nos destruir é o que a gente mais procura na luta da sobrevivência pós-luto. De dizer para esse Estado que ser pobre e ser negro não é crime. A gente faz essa pergunta e a gente exige a resposta e não tem. A gente não tem essa resposta, jamais. A bala que é a do asfalto não é a mesma das favelas e das periferias. Jamais. Agora, a gente faz essa pergunta o tempo inteiro. A gente faz essa pergunta. Aonde está a nossa liberdade? Aonde está a nossa liberdade? Ela está na ponta do fuzil do Estado? É uma cadeia. A gente sabe que é uma cadeia. É uma cadeia, não é só responsabilizar o Estado. É o Estado, o município e a federalização desse país. Esse país é um produtor de corpos indesejados. E a gente pergunta o tempo inteiro, onde é que está o erro? Onde é que está o erro? O erro está aí, a gente tem o caminho de se corrigir esse erro. A gente ensina para muitos os seus doutorados. A gente ensina o caminho para se reparar esse erro. É a reparação da escravatura que não foi feita nesse país. E a gente não pode, como mãe, aceitar que ela está sendo reparada na ponta do fuzil, tanto da caneta do doutor, que tem a maioria dessa responsabilidade. A gente tem feito isso, mostrado que essa justiça também não foi feita para nós. Ela tem 2 pesos e 2 medidas. E ela é paga para não enxergar nós também. Uma justiça classista, racista. E agora a gente sabe também que é partidária.
Então, esse é o símbolo do que nós, mães, mostramos para esse país genocida, para essas instituições genocidas. Porque se tem várias repartições que não dão uma resposta para nós, e o erro está aí. Faltou a reparação da escravatura. Não tem de que negar. Débora, obrigado. Pablo, quando se fala desse erro aí que a Débora cita, né? Eu acho que esse erro ele está, digamos, representado pela chamada guerra às drogas, né? E muito se fala que a guerra às drogas não dá certo. Eu já acho que ela dá muito certo. Eu acho que a Cecília também acha isso. Na sua visão de pesquisador, a guerra às drogas dá certo para quem, Pablo? Pois é. A guerra às drogas, é exatamente isso, né? A pergunta. A guerra às drogas dá certo para quem? Acredito que a primeira resposta que a gente consegue falar de maneira muito clara e objetiva é que não serve para pessoas negras, moradores de periferia e de favelas do Brasil como um todo. Ponto. Essa a primeira população que a gente vai ticar aí como fora dos ganhadores com essa guerra, porque sobre esses corpos e sobre essa juventude, né, essa população negra só né, colocado todos os ônus que essa guerra coloca, né, que essa guerra produz todos os anos. E aí é bom que a gente lembre, né, o quão cruel essa estrutura, esse mecanismo, ele assim, porque por mais que haja, né, uma perda de pessoas todos os anos, e a gente sabe disso, a gente fala, e a gente questiona, a gente luta, a gente denuncia todos os anos, a gente também tem uma produção de valores estratosféricos, né, que são utilizados para essa guerra, que saem do bolso exatamente do contribuinte, que na sua grande maioria é a população negra e de periferias. Né? A gente fez uma pesquisa agora, recentemente, no SESEC, sobre o custo da guerra às drogas, porque a gente quis entender exatamente isso. Quanto é que custa essa brincadeira que faz, essa brincadeira cruel e macabra, que fazem todos os anos, né, aqui no Brasil, e que não resulta na melhoria da nossa sensação de segurança, da melhoria da segurança pública, na melhoria da saúde e da segurança de cada um de nós. Quanto é que custa isso? Né? E a gente viu que só na parte de justiça criminal, ou seja, nas polícias, no Ministério Público e nos tribunais de justiça, essa guerra ela custa todos os anos, em São Paulo e no Rio apenas, mais de 5 bilhões de reais. E olha que esse número está muito baixo. É um número, exatamente, a gente volta à primeira pergunta, né? É o número que a gente conseguiu calcular fazendo várias estimativas, porque muitos dos números que são muito necessários para a gente estimar, por exemplo, operações policiais, o próprio Estado não produz. A gente que produz por meio da rede de observatórios, o Fogo Cruzado, que faz o monitoramento de tiroteios em operações policiais, indica lá que havia, né, policiais no território. Então, é muito difícil, né, a gente ter chegado nesse valor. Mas, mesmo assim, esse número, mesmo subestimado, já mostra o quanto, né, a gente gasta todos os anos. E aí eu quero bater de novo na tecla. Quem é que paga essa guerra também são nós, o povo preto de favela, os jovens, por meio de seus impostos e, enfim, que são totalmente, né, colocados no consumo, né, que é basicamente o que se faz na população mais pobre do Brasil como um todo. Então, é algo cruel, né? Ao mesmo tempo em que essa é a população que morre todos os anos, né, e que é super representada nos números, né? A gente tem um caso que é clássico aqui no Brasil e se repete praticamente em todos os estados, que é bem o retrato do racismo, né? A quantidade de pessoas negras na população e a proporção de negros entre os mortos pela polícia. Então é isso, né? Em São Paulo, os negros são 35%, nem 35% da população, mas são
63% dos mortos pela polícia. Esse gap ele não é explicado por outra coisa que senão racismo, né? E um alvo muito claro. Então, quem é que perde com essa guerra, né, de todos os anos? Eu acho que perde duplamente a população preta e periférica do país. Não só porque seus corpos todos são eles que alimentam e que somam, né, essas cifras completamente macabras, mas também é basicamente essa população que, na sua maioria, financia, por meio de impostos que a gente paga, essa guerra todos os anos. Então, a população preta ela perde duas vezes, né? E aí a gente vê quem é que ganha, né? Quem é que ganha quando essa guerra às drogas, na verdade, é uma guerra à população preta, à população de favela, porque quando há apreensão de cocaína em jatinho ou em helicópteros, nada se faz, né? Então é uma guerra às drogas que, na verdade, não é sobre drogas, né? É muito mais sobre a população, né, que é a principal vítima da ação violenta do Estado por meio, né, e por motivação, por dando essa motivação do combate às drogas. Obrigado, Pablo. Cecília, quão cínica é nossas classes dominantes para manter esse status quo, esse estado de coisas descrito agora por Pablo, né? Quão cínico ano após ano, manter esse mesmo padrão, né? Não só de políticas públicas para a área de segurança pública, mas manter essa engrenagem. Essa engrenagem. Isso. O mecanismo, como diria a Padilha. Bom. A nossa elite, ela branca, digamos assim. Porque, né? É basicamente isso mesmo. A elite branca e má, como já disse o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Não vamos esquecer disso. É dissimuladamente sem vergonha. E, assim, é muito fácil. Eu acho que isso ficou muito fácil de ser percebido agora nessa era da pandemia, quando a gente viu um monte de influencer herdeira, rica, fazendo aqueles stories dizendo Covid-se. Por quê? Porque a UTI aérea está garantida. Se você tem que se ferrar para me servir, eu sinto muito, o mundo é assim, né? A gente vê isso agora de forma assim cristalina quando a gente vê empresários se mobilizando para garantir a vacina privada, usando o SUS, porque empresário não pode comprar vacina direto dos fabricantes, eles estão vendendo para governos e estão se mobilizando para o governo acionar o SUS para comprar vacina para eles. Não tem vergonha, sabe? Não tem vergonha. Então, assim, quando a gente vê o funcionamento disso tudo, às vezes a gente está falando sobre segurança pública, a coisa fica muito difícil de visualizar, porque você acha que o cara que roubou ali no sinal é a pessoa que vai destruir a sua vida. E veja só, muitas das vezes é mesmo, porque pode ali matar uma pessoa e destruir sua família. Mas quando a gente fala sobre os dados de segurança pública de uma forma ampla, a gente precisa entender que 40% das pessoas que estão encarceradas nunca foram julgadas. Elas estão ali porque alguém disse que esse cara é culpado. A gente precisa entender que o nosso sistema carcerário, jurídico, de justiça, é a nossa parte mais frouxa e onde o nosso sistema que sustenta tudo relativo a privilégio é mais cristalino. E como isso, muitas e muitas das vezes, não atinge essa camada A, eles não entendem como funciona aqui embaixo para a gente. Eles não conseguem visualizar, porque não conhece esse tipo de gente, nunca viu esse tipo de gente. A parte mais pobre com que essas pessoas lidam está na cozinha, está na garagem, é o seu motorista, o porteiro, a cozinheira.
essa é a parte mais distante da vida dessas pessoas com as quais eles convivem. Então, fica muito difícil de entender, mas quando a gente leva isso, por exemplo, para essa manobra absolutamente ridícula e absurda, que é essa manobra que eles estão fazendo agora, frente a uma pandemia que está matando majoritariamente trabalhadores populares, eles não têm vergonha. Não tem vergonha. Bateu na bunda, é o meu pirão primeiro mesmo. E assim, a cara nem queima, né? Então, quando a gente percebe que esse é o funcionamento da segurança pública que a gente consegue visualizar em outros setores, talvez fique mais claro. E a gente precisa entender que, por exemplo, nós estamos aqui discutindo a segurança pública. E segurança pública é parte do que a gente precisa discutir para o futuro da nossa nação. Porque a gente está encarcerando jovens negros, jovens pobres, pessoas que não têm acesso ao sistema de justiça. Prende primeiro, depois a gente vê, se vê. Essa semana foi solta aí um rapaz, eu não estou lembrando se na Bahia, o cara passou 15 anos preso e não existia processo contra ele. 15 anos. Ele passou por quantas instâncias de justiça antes de fechar ali a porta da penitenciária? Não teve defensoria para ele, não teve gente na delegacia para ele, não teve Ministério Público, não teve Tribunal de Justiça. Tudo isso falhou e levou o cara a perder a vida dele ali, ó. Então, assim, como ele, existem 40% da população carcerária que é isso, está ali no limbo, não tem pena, os caras estão presos e não tem pena, as pessoas não foram julgadas. Obrigado. Então a gente precisa entender que esse mecanismo que essa elite não enxerga só funciona porque parte da elite deseja sim, porque quem é que está julgando essas pessoas? Quem é que detém as chaves? É exatamente essa elite. Débora, onde encontrar esperança para esse cenário aterrador? Vamos pensar no futuro, né? Onde encontrar esperança, Débora? Esperança? E a esperança? A esperança é o que a gente faz com a luta. Quando a gente vai para a luta, a gente vai com a esperança. Ela tem um significado, a luta. Esperançar não é ficar sentada no sofá. É mostrar o caminho. A gente temos que se aquilombar. Porque ninguém faz nada sozinha para poder transformar. Eu me lembro que a gente desafiava como mãe a academia. A gente desafiava a academia. Academia de Direito, academia de Psicologia, academia de Serviço Social, porque a gente precisava mostrar que a prática ela caminha lado a lado com a teoria. Então, a gente tinha que provocar a academia para dizer que a gente não queria mais relatório, a gente não queria mais servir de laboratório, a gente queria participar para transformar, e foi isso que nós fizemos. Nós pulamos o muro, encontramos várias portas fechadas, e nós entramos. Entramos para dizer que a gente precisava esperançar e lutar pela essa juventude que está sendo dizimada no nosso país. Tendo em vista meu filho. Como ele é plural, eu não gosto nem muito de tocar só ele como singular, mas sim como plural, como é o movimento Mãe de Maio, que faz um levante para que os 4 territórios desse país, as mães se mobilizem, defendendo o seu território e ocupando as academias também, como a gente está vendo. O
conhecimento para poder lutar pelos filhos, não desistir dos filhos, mesmo que o seu já foi também embora, só resta a justiça. Mas dizer que os livros, ele está aí nos ensinando dia a dia, e depois que você passa a comungar a academia, você de fora para dentro, para além dela, e você passa a ser pesquisadora reconhecida. E você vai pesquisar aquela resposta que o Estado não deu para nós, que foi os crimes dos nossos filhos. E a gente mostra que é possível isso. Você ser protagonista da sua própria história. E pedir para todo mundo se aquilombar, se unir. União, sem ego. Essa que é a esperança que tem dentro do nosso ventre. Porque a nossa luta é diferenciada. Imaginar a dor, todo mundo imagina. E todo mundo sabe a cor. Mas sentir ela na pele é para poucos. E reagir é para muito menos. Então, a gente temos que ocupar e ter esperança. E ter esperança e lutar contra isso, mesmo que custe a sua vida. A gente tem essa ideologia. Então, eu acho assim que desde esse momento que você tem essa visão como mãe, então você tem uma esperança. Né? Você tem uma esperança. Veja bem, a gente estamos sendo acompanhada pela Universidade de Harvard, 2 pessoas que têm convívio com as mães. Em breve a gente estará também lá. Essa é a esperança de dizer que a gente está gritando pelo socorro, a gente tem um grito entalado na garganta, que a nossa luta vem pelo útero, é uma luta diferenciada. E você tem que colocar o dedo na cara dessa elite e dizer, nós estamos aqui, nós estamos enxergando vocês. Obrigado, Débora. Pessoal, estamos nos aproximando dos 10 minutos finais. Eu queria aproveitar a deixa da Débora e fazer uma provocação à academia, ao Pablo, mas pedir também para que ele já faça sua consideração final, depois a Cecília e a Débora. 3 minutos para cada, tudo bem? Ótimo. Pablo, o que fazer? O que fazer? Essa fala da Débora me mexeu muito comigo, porque a primeira coisa que eu pesquisei na academia lá, quando eu fazia minha graduação, era exatamente as mães de vítimas da violência. Então, tive a oportunidade de conhecer muitas das mães aqui do Rio de Janeiro, né, que tem uma luta já de muito tempo por justiça, né, histórias belíssimas, e que me levaram a continuar. Né? A força e a luta dessas mães por justiça me impulsionaram a continuar, a dar minha contribuição, mesmo que seja simplória, ao debate e à construção de alternativas. Então, a fala da Débora me toca muito, porque eu não acredito em academia que se fecha para a sociedade civil e para o ativismo. Na verdade, é aí que está a chave. Eu até conversei com a Cecília esses dias sobre o quanto que foi falha a minha formação. Eu passei quase 15 anos na academia, hoje eu sou doutor, e eu simplesmente cheguei ao final do doutorado sem ter lido Lélia Gonzalez, sem ter lido Abdias de Nascimento. Nunca tive, nem por perto, nenhum tipo, né, de discussão e de debate aprofundado sobre o papel e a centralidade do racismo na segurança pública, por exemplo. Se você analisa tudo que é produzido em segurança pública, é até um projeto que a gente está tocando no SESEC, a gente está fazendo, né, um apanhado das grandes contribuições, né, que se chama assim, da segurança pública, né, de grandes autores, e é basicamente ausente o tema do racismo, e quando ele vem, ele é visto de maneira acessória. Então, assim, não é possível que a gente continue a ter essa ideia
de uma academia apartada da sociedade, uma academia que é feita de torres de mármore, onde as pessoas se enfurnam e ficam ali, né, consumindo descrições sobre o mundo, enquanto o mundo está lá fora, né, esperando para ser descrito, esperando para ser olhado, esperando para falar, esperando para trocar experiências. Então, eu acho fundamental que a gente modifique essa ideia e tire essa marca elitista, né, que a academia tem, dessa separação do mundo, né? A academia, né, trata a pobreza como um objeto quase que exótico, né? Então vamos pesquisar os pobres e vamos saber como é que eles vivem, onde trabalham, como se reproduzem, mas não há uma troca, né, genuína muitas das vezes, há sempre esse distanciamento quase como se fosse um safari, né? Eu não acredito nisso, eu acho que a esperança para a academia é se misturar bastante na sociedade civil e vice-versa. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Eu acho que é por aí. Isso foi determinante, fundamental na minha trajetória. Enfim, é isso, né? Desde o começo eu já estou imerso e acompanho as mães de vítimas da violência e não parou até o doutorado. Então, eu acho que a resposta é por aí. A academia tem solução, dá para enegrecer bastante a academia, porque está precisando, e é importante até para o avanço da ciência mesmo, né, que a gente se deixe também permear por essa sociedade que é tão vibrante. E falando agora, né, as palavras finais para se dirigir para a finalização, só queria realmente agradecer. Eu acho que é uma oportunidade muito maravilhosa a gente poder estar aqui num espaço muito bacana, né, sob a organização de pessoas tão dedicadas que, né, convidaram a gente para poder estar aqui discutindo, né, esses temas que são muito necessários. Eu acho que a gente discute tão pouco segurança pública no Brasil. Parece que a segurança pública é propriedade de pouquíssimos, quando na verdade a gente tem esse mar de pessoas mortas todos os anos no país, né? Deveria ser preocupação de cada um de nós, de toda a sociedade, né, brasileira, a segurança pública. Eu tenho certeza que se a gente tivesse mais comprometimento e mais pessoas engajadas em discutir e debater futuros e possibilidades, né, de se fazer diferente, a gente possivelmente teria um futuro e, na verdade, perspectivas de futuros melhores, né? Acho que agora a gente só está num ambiente escuro, né? E que a gente não enxerga o futuro, nem mesmo para essa emergência que a gente está passando, né, nesse momento da pandemia, que dirá na superação do racismo como elemento central da segurança pública, né? E como é que ele se reproduz todos os anos. Então, eu acho que é muito bem-vindo esses momentos em que a gente discute, debate entre pessoas que têm perspectivas e formações tão diferentes, mas que se unem nesse objetivo de discutir segurança pública e tentar produzir aí novos futuros por meio de produção de dados, por meio da luta na rua, na denúncia. Então, eu só queria realmente agradecer. Obrigado a todos. Desculpe interromper. Cecília, rápida e caceteira, suas palavras finais, por favor. O microfone. Isso, o microfone. Eu pensando aqui no que Pablo disse, Débora disse, eu sou uma pessoa que tem pouca esperança na mudança. Tenho plena convicção de que eu não vou ver mudança alguma. Se tivesse filhos, realmente duvido que eles veriam alguma mudança de fato estrutural. Mas eu consigo enxergar pequenas alterações que podem descambar para essa mudança, porque eu acredito que essas pessoas assim que estão se movimentando agora e que conseguem alterar pequenas engrenagens,
elas realmente vão formar outras pessoas que vão conseguir movimentar mais num futuro próximo. Eu vejo, assim, essa movimentação que a gente tem hoje, de uma sociedade civil mais ativa, o uso da tecnologia para essas movimentações, a gente conseguiu potencializar muito do que, por exemplo, o movimento negro conseguiu fazer em 60, 70, e que era feito ali, ó, no boca a boca, né? Reunião e tudo. Isso ainda existe na questão ali do movimento analógico, né? A reunião, o boca a boca. Mas a gente consegue hoje falar para muito mais gente utilizando a tecnologia. E a tecnologia ela é usada também para poder criar informação, mobilizar pessoas, movimentar processos. Você consegue ter acesso à informação de uma forma muito mais ágil. Então, você consegue planejar melhor as ações e conseguir ali conter o estrago. O problema é que a avalanche do estrago ainda é muito grande para ver a quantidade de pessoa que está ali na barreira. Então, ainda é difícil ver isso ali na prática. Mas eu acredito que essa geração que está vindo agora, mais fortalecida, mais assim, com mais gente ali no front, porque consegue movimentar mais, eu acredito que eles vão conseguir ter esse impacto maior. A gente vê hoje a base da nossa pirâmide, que são as mulheres negras, conseguindo entrar mais para a política e lutando ali para poder barrar coisas absurdas que passariam ali tranquilamente, né? Fazendo essa frente ali na política, fazendo essa frente em organizações formadas por mulheres negras, por exemplo, como é o Instituto Marielle Franco. Então, a gente consegue ver essa movimentação agora vindo assim com ainda mais gás. Então, eu quero acreditar que no futuro vai ser melhor, mas por enquanto não vai ter. Débora, por favor, sua última consideração. Obrigado, Cecília. O microfone também, Débora, tá? Sempre a gente tem que esperançar, né? Eu acredito muito na luta dessa juventude. A juventude, ela vem com um exemplo, por mais que foi barrado, mas o secundarista, eles dão um show assim, muito gratificante em lutar pela educação, apontar onde tinha alguns erros. Foi muito pertinente a luta do secundarista. Então, a gente acredita nessa juventude, é por isso que nós estamos aqui, né? A gente já viu que houve, sim, um levante por parte deles, sim, como diz a Cecília. A gente anda a passo de tartaruga, mas eu acredito nessa força que vem, não sei de onde, eu digo que é do além, né? Que faz balançar essa estrutura. Né? Eu vejo isso, estou com 61 anos, eu nunca imaginava que eu visse a juventude tão assim, mais influenciada com o estudo, e por mais que alguns direitos renegado pelo Estado, né? Mas a gente acredita, e a gente acredita numa recuperação de mais de 80% do sistema carcerário, se tivesse uma escola de formação ao lado de uma fundação Casa da Medida Socioeducativa, também a gente já apontamos isso, né? Então, quando a gente aponta, o que faz a gente desesperançar é a corrupção dessa parte, dessa minoria, dessa elite, que quer tudo para eles e nada para nós. Mas a gente tem que dizer que é tudo nosso, né? É acreditar no tudo nosso e se virar com os nossos para poder a gente ganhar. E acreditar, tu veja, a juventude faz essa organização, dessa conferência, muito assim, pertinente de ver a insistência, né? Foi muito difícil, porque eu tenho uma agenda assim, muito complicada,
né? Todo mundo quer as mães de bairro, e a gente vai dando atenção para um e para outro, porque a gente acredita nessa luta de base, a gente acredita nisso, a gente acredita numa mídia alternativa, que é essa que a gente se alimenta, então dá para acreditar, sim, num futuro maravilhoso, e quero agradecer essa troca, foi uma troca fundamental para nós, porque a gente continua se alimentando, né, se alimentando dessa troca, se alimentando do conhecimento dos nossos. Débora, muito obrigado, desculpe interrompê-la. Obrigado a todos. Essa mesa discutiu o futuro do Brasil. Boa noite.